Não, gente, eu sonhava com o dia em que eu ia ter essa paleta. Oiê, gente, finalmente consegui colocar as mãos em alguns itens da coleção da Sabrina Sato, principalmente essa paleta. Eu acho ela incrível, só de abrir e olhar. Eu tô com uma expectativa muito alta pra ela. A gente vai testar ela, vou testar o iluminador líquido, vou testar o delineador também, que foram as coisas que eu consegui comprar. Então, assim, tô muito animada pra testar esses produtos, principalmente a paleta, como eu falei pra vocês. Eu só não tô com o meu emocional hoje 100%. Tenho uma crise de ansiedade aí querendo sair. E aí eu sentei aqui pra me forçar a gravar, né? Porque eu preciso trabalhar. Então, se caso vocês perceberem que eu tô começando a ficar muito fechada, muito retraída, assim, com a cara meio mais ranzinza do que o de sempre, do que o de costume, não é a ranzinzice em si. É porque o emocional não tá muito lá essas coisas mesmo. Mas enfim, chega de papo, vamos testar os produtos. Eu tô já com a pele semi-pronta. Eu fiz uma pele bem simples hoje, porque eu quase desisti de gravar. Sabe quando você tá assim quase chorando, que você está até tremendo da ansiedade, querendo assim tomar conta de você? E aí eu falei, não, deixa eu tentar pelo menos fazer a pele, se eu tiver com a pele pronta. E aí eu decidi realmente não filmar. Eu não vou ter uma camada de coisas tão grossas assim na pele pra tirar. E aí eu só passei corretivo. E aí eu apliquei assim, olheira, dei uma ajustada na cor aqui também, que eu tenho umas manchinhas aqui ao redor da boca. E um pouquinho aqui na testa também pra cobrir uma avermelhidão de algumas espinhas. Então eu tô com a pele bem leve mesmo, não tô nem com pó. Porque tem qual dos dois é? Tem o iluminador para testar da Sabrina. Apesar de que o ideal seria testar o iluminador por cima de uma base, né? Porque geralmente o iluminador líquido, quando ele não tem uma fórmula muito legal, a base começa a ficar com uma textura estranha, né? O iluminador meio que mexe na textura da base, ou a base craquela, porque não aguenta a textura do iluminador, alguma coisa nesse sentido. Quando eu apliquei o corretivo aqui, eu sempre vou levando um pouquinho aqui para as extremidades, só que não fica com uma cobertura 100% como se eu estivesse aplicando uma base. Mas vai dar para ter uma noção. Na verdade, eu posso até colocar mais um pouquinho de corretivo aqui nessa região, ó, para simular assim uma cobertura maior, né? Querendo ou não, é como se fosse uma textura de base também. Pronto, já vai dar para ter uma noção boa também do iluminador. Como vocês viram, quando você compra um novo novíssimo, ele vem lacrado. E esse iluminador aqui da Sabrina Sato, ele é tipo a embalagem daquele blush líquido da Mari Saad, que quando ele foi lançado, a gente ficou estranhando, né, essa esponjinha aqui, porque essa esponjinha na verdade não é um aplicador. Eu pessoalmente acho que não entendo para que colocar uma esponjinha aqui que não vai servir para esfumar, sabe? Eu acho que poderia ser aquela pontinha tipo de bisnaga. Acho que faria o trabalho igual, porque essa esponjinha só tá aqui para segurar o produto, para o produto não começar a sair loucamente da embalagem. Foi pelo menos o que a Mariana Saad explicou na época. Só que mesmo assim, se fosse aquela, como eu falei, se fosse aquela pontinha de bisnaga, ia fazer o trabalho igual. E aí eu acho que essa esponjinha aqui é a mesma ideia dessa embalagem do blush líquido, ajudar a conter o produto, para o produto não sair loucamente. E aí, nos vídeos que eu vi, eu já reparei que o produto demora um pouquinho para sair, você tem que ficar girando aqui embaixo. Como essa esponjinha aqui não é a mesma do blush líquido da Mari Saad, nossa, demora mesmo para sair, hein? Será que se eu fazer assim vai mais rápido? Então, não é a mesma esponjinha, aquela esponjinha lá não esfuma, mas eu imagino que essa daqui também não vai servir muito pra esfumar. Ó, tá vindo o produto. Até porque você vai estar com base por baixo, se você for ficar esfumando aqui no rosto com esse próprio aplicador, esponjinha, vai começar a manchar essa esponjinha, então acho que realmente é só pra ajudar a dosar o produto. Vou aplicar essa pequena quantidade que saiu aqui no rosto. Eu escolhi a cor mais douradinha, eu sei que tem uma outra mais avermelhadinha também. Vou pegar um pincel para esfumar. E eu espero que realmente não mude muito a textura da pele já com corretivo aqui no caso, né? Porque os iluminadores
líquidos e cremosos que eu testei ultimamente, eles mudam muito a textura, eles funcionam melhor aplicados direto na pele. Nossa, ele é bem sutil, ou eu que apliquei muito pouco, vou pegar um pouquinho mais. Eu achei meio chato esse negócio de ter que ficar girando, mas tá bom, né? Não sou eu que escolho a embalagem. Apliquei um pouquinho mais. Bom, de primeira eu achei ótimo, ótimo, ótimo que ele não mexeu na textura do corretivo, corretivo que estava embaixo. Depois eu vou testar de novo usando uma base. E assim, é um acabamento muito, mas muito do viço. Do viço mesmo, não é nem aquele iluminador que tem partícula de brilho que derrete e se funde na pele, deixando um acabamento de viço. É assim, puro viço. Parece mesmo que a pele tá meio molhadinha. Eu achei que adiciona um pouquinho de cor, não sei se vocês vão conseguir reparar aí, onde eu apliquei aqui, tá um pouquinho mais amarelado. Porque ele realmente tem uma corzinha bem amarelada, né? Deixa eu passar aqui na mão pra vocês verem, ó. Tá vendo? Bem amareladinha. Quando tá assim concentrado, dá a impressão que brilha mais, né? Mas quando você espalha, fica assim. Viço, viço, viço mesmo. E não é todo mundo que vai gostar desse iluminador. Já prevejo, tem gente que vai achar que não tá fazendo efeito nenhum. Mas eu acho que tem sim um efeito, ele tem o efeito da proposta ao qual a coleção se propõe, né? Que se você observar, é uma coleção muito, sei lá, digamos assim, meio editorial. Tem uma vibe editorial, uma vibe high fashion, assim. Eu vejo por essa paleta mesmo, que ela é muito nessa vibe high fashion, conceitual. Ela é uma paleta que muita gente não vai conseguir usar ela sozinha, porque é uma paleta que foge daquela tradição do mate no canto externo, cintilante no canto interno, cor escura no canto externo, cor clara no canto interno. Dá pra você fazer isso com ela, claro, mas ela não tem essa proposta. Ela não é uma paleta para todo mundo. Ela é uma paleta complementar, digamos assim, apesar de que ela funciona assim sozinha. Se você é uma pessoa que não é muito assim de fazer essas maquiagens mais tradicionais, digamos assim, ela vai funcionar muito bem sozinha, até porque todas as cores da história de cores funcionam muito bem entre si. Ela é uma paleta que tem, na sua maior, 99% tons cintilantes, né? O único tom mate é esse rosa aqui. Tradicionalmente seria um tom, sei lá, de marrom aqui, não esse tom de rosa. Só que esse tom de rosa conversa com todos os tons. É um tom de rosa que você consegue fazer, por exemplo, pensando no tradicional, você consegue fazer um esfumado rosa com ele, como transição, ou na pálpebra inteira, como se você fosse fazer uma base de esfumado, e colocar qualquer dessas cores aqui por cima desse rosa. Claro que dá pra brincar com outras formas de aplicar também. Como eu falei, essa paleta é muito assim, do conceito do high fashion. Eu olho pra essa paleta e eu penso assim, moda, eu penso fashion, high fashion, como eu já falei, penso editorial, penso conceitual, penso uma coisa trendy, uma coisa edgy. Edgy é uma palavra que define essa paleta. Pensa lá nos desfiles de moda que você vê aquele monte de modelo com maquiagens bem assim, com formatos diferentes, com aplicações diferentes. Eu vejo a galera no backstage dos desfiles usando essa paleta aqui, fazendo vários formatos e aplicações diferentes que a gente não está acostumado a ver nas maquiagens sociais, digamos assim, com essa paleta. Então é por isso que eu falo que algumas pessoas não vão gostar dela, porque elas vão achar que essa paleta não funciona sozinha. E para essas pessoas, realmente, ela vai ser uma paleta complementar. Só que se você é uma pessoa que foge dessa tradicionalidade da maquiagem social, da maquiagem de bonita, do mate no canto externo e do cintilante no canto interno, ela vai ser uma paleta que funciona completamente sozinha para você. Claro que isso que eu tô falando pode ser a maior baboseira também, e as pessoas que desenvolveram a ideia da paleta nem pensaram nisso para fazer, mas eu não consigo pensar em outra coisa vendo a história de cores e agora vendo o nome das sombras. Gente, é muito, muito moda, é muito passarela, é muito de trend essa paleta. Olha isso aqui, olha os nomes: lookbook, haute couture, que é o que eu tinha falado da alta costura. Na verdade eu não lembro se eu falei, mas eu pensei. Dress code, trend, gente. O
nome da paleta é Trendsetter. Tá, pra mim faz todo sentido essa percepção que eu tenho. Mas claro que pode não ter sido nada disso. Eu vou até olhar aqui no site da Oceane como que eles descrevem a paleta. Ah lá, a paleta de sombras da linha Sabrina Sato reflete seu olhar fashion e moderno. É isso, gente, essa paleta é moderna, ela é trend. Ela é uma paleta que foi criada assim pra ditar tendência. Não é uma paleta que segue a organização de outras paletas mais comuns, né, digamos assim. E nossa, eu nem usei a paleta ainda, mas eu sou apaixonada por ela. Eu amo demais essa combinação de tons, essa história de cores, o jeito que ela tá organizada, as combinações que dá pra fazer com ela. Eu acho que a minha crise de ansiedade até passou já, que eu já tô super animada pra fazer várias coisas no olho e eu nem sou uma pessoa criativa, mas ela me passa muito essa energia de criatividade. Ai, por favor, paleta, não me decepcione, por favor. Só que antes de aplicar as sombras nos olhos, eu vou aproveitar que eu tô aqui com o blush líquido da Saad pertinho, vou finalizar a pele com um blush laranja. Inclusive, depois de aplicar o blush, eu notei que deu uma apagadinha no iluminador. Aí eu vou reaplicar aqui por cima. E aí ficou assim, ó, essa reaplicação, camada sobre camada, bem sutil mesmo. Bom, agora eu já selei a parte de baixo dos olhos, preparei a pálpebra com corretivo, como eu sempre faço antes de aplicar qualquer sombra. Eu vou começar com essa sombra aqui, eu sempre começo pelas mates, né? Vou aplicar mais nesse cantinho aqui do olho, super pigmentada. Aderiu super bem, já dá pra ver assim pelo pincel que tem uma textura muito macia. Tem uma cor de rosa que é mais puxada assim pro lilás, que segue um pouco também a... Lilás assim, gente, no subtom, sabe? Um subtom mais roxinho, que segue a vibe das outras cores da paleta também, né? Essas sombras mais roxinhas, aquela azul escura, mas também se mantém como uma cor rosa, para combinar com os outros dois tons também. Esses outros dois tons aqui, ó, esse e esse. E o fundo roxinho dessa sombra conversa com essas duas sombras aqui também. Por isso que eu digo que essa sombra mate funciona com todas as outras cintilantes da paleta. Até essa aqui que é mais amarelada, só que ela também tem um fundo mais roxinho. Aí geralmente eu fico aqui igual uma doida, querendo fazer sobreposição de sombra e etc. Só que só tem uma sombra mate, eu não vou ficar insistindo nesse papo de sobreposição. Eu vou usar esse tom agora, que é um tom cintilante, então se funcionar com o pincel pra mim, também já vai ser outro ponto super positivo. Se soltou assim, ó, pro pincel, eu não tô com um pincel aquele pincel achatado de depositar sombra. Se eu for pegar com o pincel de depositar sombra, ela não se sai muito bem, não. Sai bem pouquinho, tá vendo? Bem pouquinho. Peguei mais sombra. E aí tá ficando bem fraquinha com o pincel. É daquelas sombras que vai funcionar melhor com o dedo. Inclusive quando você encosta, você sente que é aquela texturazinha de sombra que dá uma afundada, sabe? Mas ela esfarela um pouquinho. Não é que esfarela, ela solta uns pedacinhos assim. Ó, super melhor quando aplicada com o dedo. Ela deixa um efeito bem wet. Wet é molhado, tá? Ela deixa esse efeito na pálpebra. Deixa uma texturazinha molhada. E aí agora eu acho que depois de aplicar com o dedo eu consigo trabalhar melhor assim as bordinhas e esfumar com o pincel. Não esperava essa textura, confesso. Pra quem tá assistindo um vídeo meu pela primeira vez, eu não gosto muito de aplicar as coisas com o dedo, porque eu não tenho muita precisão com o dedo. E eu não gosto muito de sujar a mão também, mas enfim. E na verdade eu vou pegar um pouquinho mais daquele rosa pra fechar esse canto externo aqui. Ó, tá vendo como as cores conversam? Ela transiciona desse lilás mais azulado para esse rosa malva. Agora eu vou com essa cor aqui da paleta.
Vou aplicar bem aqui no cantinho, primeiro com pincel sempre, pra testar. Eu vou pegar de novo essa cor, que eu não queria que ficasse... Aí invadiu muito o espaço, porque esse pincel também é muito grande. E aí eu vou aplicar por cima. Ó, é isso que eu tava tentando falar aquela hora, né? Que ela esfarela, mas ela solta uns pedacinhos. E aí a hora que você aplica, ó, derrete tudo e fica aquela texturazinha de sombra molhada. Volto com o pincel de esfumar. Verônica, mas essa maquiagem só não faz sentido, porque você tá colocando uma cor escura no canto interno, mas não é pra fazer sentido. Eu tô brincando mesmo com a paleta, até porque essa paleta ela é toda fora dos bons costumes. Então eu vou mesmo aplicar qualquer coisa, qualquer sombra em qualquer lugar aqui e ver o que sai. Aí na parte embaixo do olho eu vou usar de novo a cor mate. E o legal dessa paleta também, gente, que eu não mencionei ainda, é que, por exemplo, eu quero fazer uma make tradicional. Eu queria um marronzinho pra eu esfumar no côncavo e aí depois eu aplicar, sei lá, aquela sombra cintilante mais rosadinha, que é essa daqui. Você pode pegar essa cor aqui, que é cintilante, mas você pode usar ela esfumada como se você estivesse esfumando um marrom mate. Volto com essa cor, pincel bem pequeno, e vou esfumar aqui, dentro do rosa. Nesse olho eu não vou aplicar mais nada. No outro olho eu vou usar a sombra rosa. Vou fazer aquele esquema que eu expliquei antes, de usar uma sombra mate na pálpebra inteira. Aí esfuma esse rosa. Tendo o rosa mate aplicado na pálpebra inteira, eu vou usar essa cor. Olha, se soltou assim bem pouquinho. E vou aplicar aqui. Aí, coitado. Vou aplicar com o dedo. Eu vou aplicar só aqui no meio, porque eu quero fazer outras coisas também. Mas imagina que você aplica essa sombra aqui no olho inteiro. Já fica um super olho clássico, nem tão conceitual assim, pra quem não vai comprar essa paleta e não vai ficar pensando em maquiagens diferentonas. Eu só achei que ia ter mais brilho do que realmente tem. Ela dá um efeito assim, uma impressão de molhado só. Mas brilho, brilho, não tem muito não. Vou voltar com aquela sombra escura. Vou trocar de pincel, porque aquele pincel que eu tava, ele esfuma. Ele aplica esfumando. Esse daqui já é mais preciso. Só pra fazer aquela bordinha. Aí agora eu volto com ele, esfumando. E no outro cantinho do olho, vou puxar como se fosse um delineado. E volto com o pincel que esfuma. Ela esfarela um pouquinho. Vou aplicar de novo o mate rosa aqui embaixo. E vou continuar com a sombra Uptown, que é aquela sombra azul marinho escura. E aqui no cantinho do olho também, só que com aquele pincel que é mais preciso. E olha, recomendo fazer a pele depois. E aí aqui embaixo eu tava pensando em aplicar essa sombra aqui, né? Mas ela não brilha tanto. Ó, tá vendo que ficou uma leve lembrança do que seria uma sombra cintilante? Eu vou tentar pegar, mas aí eu tenho que carcar o pincel um pouquinho na paleta, senão a sombra não se solta pro pincel. Inclusive o pano da minha sombra tá solto. E aí eu vou aplicar bruma
no pincel. Eu não gosto de fazer isso geralmente quando eu tô testando a paleta, porque eu gosto de testar a paleta pura. Parece que o brilho deu uma reanimada, assim, uma animada. Essa sombra aqui, inclusive, vocês podem reparar que ela tem o pan maior, né? A marca fez assim na intenção dele ser multifuncional, dele ser usado também como iluminador. Nem todo mundo vai gostar desse tom como iluminador, mas é o que eu falei. É uma paleta Ed, não é para ser um iluminador comum mesmo. Bom, é isso, e é sobre isso. Vou agora pro delineador. Toda vez que lançam coleção e aí tem delineador também na coleção, geralmente eu não compro, porque geralmente a ponta é sempre a mesma coisa. E aí eu não queria ficar com mais outro delineador parado aqui. Só que esse delineador, gente, tem uma ponta muito diferente, que é aquela ponta de... como que chama? Marca-texto de escola. Olha isso, não é um marca-texto. Inclinadinho, pra gente posicionar assim no papel e riscar. Inclusive, ó, marca-texto todinho. Só que aí a pontinha dele é fina, tipo bem a pontinha mesmo. Tem que pegar o jeito de usar, eu acho. Nossa, eu vou cagar meu olho todinho. Deixa nesse olho aqui, eu vou fazer tentar fazer um delineado tradicional. Gente, que medo de usar essa ponta. Meu Deus. Socorro. Não sei usar. Socorro. Tem que ficar olhando pra ver se você tá pegando uma posição boa. Nossa, gente, muito difícil. Porque você tem que ficar prestando atenção em qual lado da ponta da caneta ela tá apontando pra pele. Senão você erra. Não gostei muito não, assim, porque eu acho que ele meio que se mistura na cor da sombra. Eu gosto de delineador que ele sobrepõe a cor da sombra, que fica preto mesmo com uma camada de sombra por baixo. E eu achei que começou a se misturar, tá vendo? Que já tá tudo brilhante aqui, já tem uma corzinha roxa, onde era pra ser preto do delineado. Fora o trabalho que dá pra você prestar atenção na ponta que você tá usando. Aí aqui desse outro lado, antes eu tava usando assim, como se fosse um pincel chanfrado mesmo, e fazendo ele encaixar na pele, com a pontinha maior pra baixo. E aí eu tentava fazer o risco. Agora eu vou tentar fazer com a pontinha maior. Mas ele se mistura a cor da sombra. Eu não sei se eu já apliquei, se eu não apliquei. Não sei o que tá acontecendo. Já não tô usando mais a pontinha maior que eu falei que ia usar. Eu vou até voltar com essa sombra azul mais escura aqui. E vou esfumar tudo como se fosse uma coisa só. E aí, assim, eu achei que eu caguei tudo, sabe? Por causa dessa pontinha, desse delineador. Eu peguei o delineador da Fran, só pra ver um negócio, porque o delineador da Fran é preto, preto, preto. Aqui no cantinho eu tinha tentado fazer uma pontinha também, não ficou muito visível. Ficou assim, aqui também, ó. Aí eu vou pegar o delineador da Mari Maria, que é um delineador que eu gosto bastante, porque ele fica fosco, e vou aplicar bem aqui onde o delineado
não ficou tão preto porque ele se misturou com a sombra. Olha, ficou assim, ficou mais visível o preto, tá? Que já tinha uma camada de preto por baixo, isso ajuda, mas mesmo eu passando o próprio delineador da Sabrina Sato, ele não ia ficar nessa pretidão aqui, e nem nessa pretidão aqui. Indo pro iluminador um pouquinho, se vocês repararem, aqui já tá com aquela impressão de mate de novo. Não sei o que aconteceu, se foi a pele que foi absorvendo, se o iluminador foi perdendo a força. Não sei que ele já não tá mais tão visível com aquela aparência de tão molhadinho como ele tava quando eu apliquei lá no começo do vídeo. Sobre os olhos, eu achei que as sombras desempenham bem diferentes de sombras que eu sei que eu gosto. Que nem, por exemplo, essa sombra aqui, ela tem cara de que vai entregar um super brilho e ela não entrega logo esse super brilho, pelo menos não o brilho que eu imaginava. Elas têm uma textura bem diferentinha, ela não é só aquela textura de sombra que afunda, ela parece uma massinha, mas ela tem uma textura muito similar, não é igual, tá? Porque a fórmula dessa sombra aqui eu acho bem ruinzinha, pelo menos pra minha pálpebra que tem muita dobrinha não funciona. Mas tá vendo que ela tem uma textura aqui na superfície da sombra? Que é parecendo de massinha mesmo, porque a massinha, por mais que ela seja super emoliente, né, ela se mexa e tal, ela ainda forma uns gruminhos dependendo, né? Então é essa a textura que eu acho parecida, tá vendo? Que é da Sabrina Sato também forma essa mesma textura na superfície da sombra. Essas cintilantes aqui não são aqueles cintilantes que afundam, mas que parecem uma manteiguinha porque elas derretem. Elas são aquelas cintilantes que afundam, mas que parece essa massinha. É mais uma observação para vocês terem uma noção de como é a textura da sombra. Quem brincou de massinha de modelar vai entender qual é essa textura que eu tô tentando descrever. Tirei tudo, porque por mais que eu já tenha uma ideia, assim, né, do que eu achei da paleta, eu ainda quero fazer outras aplicações. E lembra que eu mencionei sobre esse marronzinho aqui, que eu nem usei ainda. Eu vou demonstrar o que eu tinha falado. Testar também, né, que eu não usei essa cor ainda. Não é porque a cor é cintilante que você tenha que usar ela naquela função de sombra cintilante, sempre aqui no canto interno do olho. Você pode sim, nada impede de usar sombra cintilante como uma sombra de transição. Isso esfuma, inclusive esfuma maravilhosamente bem. Eu vou dar uma insistida de novo com o pincel, mas eu já sei que essas sombras cintilantes funcionam bem melhor com o dedo. E aí eu vou usar essa cor aqui. E com o pincel, mais fica o brilho do que, sei lá, a sombra como um todo, né? Porque ela tem um fundo de cor. Ela é igual aquela sombra da paleta da Saad, a Let It Shine. Ó, tá vendo a diferença que deu? Só de aplicar com o dedo. Fica assim, é como se eu tivesse usado um marrom e depois um dourado na pálpebra inteira. Vou voltar com essa mesma cor de marrom cintilante e vou aplicar mais aqui no cantinho externo. Pensando agora naquela tradicional cor escura no canto externo, cor clara no canto interno. Caiu bastante brilho aqui embaixo, inclusive é uma paleta que eu sugiro fortemente usar para fazer o olho antes de fazer a pele. Eu queria mesmo ver a junção dessas duas cores, o marrom cintilante como tom de transição e ver a outra cor na pálpebra inteira. Desse outro lado eu vou de novo aplicar a sombra marrom mate na pálpebra inteira. Porque eu falei, né, que essa cor de sombra mate, ela combina com todos os tons da paleta. Aí, de novo, se eu pego essa cor aqui, já vou direto com o dedo e aplico aqui, ó. Depois esfuma só um pouquinho a bordinha do encontro das duas cores. Eu, pessoalmente, acho que fica bem bonita as duas cores juntas. E aí, se caso você ainda não esteja botando fé nesse rosa mate, que ele não combina com os outros tons da paleta, eu já apliquei ele com o tom dourado. Eu coloquei agora aquele lilás e aqui desse lado aquele azul escuro, roxo escuro. E agora a sombra rosa mate com as outras duas cores que faltavam, a Dress Code.
e aqui a Lookbook. E para concluir o vídeo, vou começar falando do delineador, que eu acho que é assim, gente, eu não me vejo procurando esse produto para usar, tendo esses outros dois que eu já acho que funcionam bem pra mim. A gente já passa raiva às vezes tentando fazer o traço do delineado, imagina tendo que se acostumar com uma pontinha nova. Então eu, sei lá, se eu tô na pressa para fazer um delineado, eu com certeza vou no delineador que eu já acho que eu já sei que me ajuda, que funciona melhor pra mim. Com certeza ele deve ter um uso muito útil, algumas pessoas vão gostar muito dessa pontinha, principalmente quando você faz delineados gráficos e aí você não quer perder tempo pintando aquele delineado gráfico com pinceladinhas pequenas, igual de uma caneta delineadora comum, e aí essa pontinha de marca-texto eu acho que deve facilitar mais nesse quesito. Mas eu não me vejo usando mesmo esse delineador. Próximo produto, que é o iluminador, eu pessoalmente nunca gosto de um iluminador usando ele pela primeira vez. Eu sempre fico meio assim, e aí eu gosto de usar ele várias vezes para saber se eu realmente vou gostar do efeito dele ou não. E o efeito desse iluminador aqui é o mais próximo do vício natural que eu já vi na minha vida, de todos os iluminadores que eu já usei. E assim, gente, realmente você tem que querer esse efeito e tem que ter em mente que é esse efeito que ele vai entregar. A paleta de sombras, eu vou ser bem sincera com vocês, eu acho que ela entrega, eu esperava que ela entregasse uma coisa diferente do que ela entrega. Eu achei que ela ia ser um pouco parecida com a fórmula das sombras da Let It Shine, da Mari Saad, e não é, são totalmente diferentes, pelo menos usando, tá, gente? Em relação à fórmula, eu realmente não tenho como saber. Essa sombra aqui, que é igual à sombra da Mari Saad, elas parecem ter a mesma fórmula, né? Mas eu não sei se tem, mas elas desempenham bem semelhantes. Essas sombras aqui de cima e essas são as que são mais diferentes entre si. Essas duas aqui são aquelas que tem aquela sombra, aquela textura de massinha que eu tentei descrever, que é uma textura um pouco mais firme. Eu acho isso muito bom porque a minha pálpebra é muito cheia de dobrinha. Então é uma sombra que mesmo que ela funde aqui na embalagem, ela não derrete na minha pálpebra por conta das dobrinhas que eu tenho, vai fazendo aquele atrito. Se fosse aquela sombra que não que é aquela que derrete, tipo uma manteiguinha, ia começar a acumular na minha pele. Essa sombra aqui é bem diferente dessas duas aqui também, apesar dela afundar na embalagem, ela parece ser mais sequinha. E essa daqui é mais próxima daquelas cintilantes que a gente já está acostumada, que é aquele metalizado, que funciona, inclusive ela é a que melhor funciona quando aplicada com pincel. E é aquela coisa, vocês sabem que eu gosto de sombra cintilante que funciona quando eu aplico com pincel de cerdas, tá, gente? Não pincel de esponjinha, porque pincel de esponjinha não tem como lavar, não tem como higienizar, então pra mim não é viável ficar mantendo pincel de esponjinha e ficar usando vários pincéis de esponjinha e ficar jogando fora em mim. Se é em cliente é outros 500, porque aí realmente tem que usar descartável. Mas em mim, pra ficar gerando esse lixo, eu prefiro não usar. Essas aqui tendem a não funcionar, tem que aplicar com o dedo, ok, é uma característica da sombra. Então eu tinha assim essa expectativa que fosse funcionar. Eu tinha uma expectativa também que ia ficar no olho, é um pouco diferente do que elas realmente ficam. Eu achei que elas iam entregar mais brilho do que realmente entregam. Mas é uma paleta que você tem que meio que entender a proposta dela para você gostar de usar as sombras. Se eu for avaliar essa paleta aqui, naquela minha ladainha lá de ficar usando uma sombra mate, uma segunda sombra mate, para ver se faz sobreposição, e aí eu quero saber da transição de cores e se a cor faz isso e não sei o que, eu não vou gostar da paleta. Mas sabendo de toda a proposta dela que eu já falei aqui no vídeo, aí eu tenho que me adaptar. Já aconteceu com outras paletas que eu já resenhei, um exemplo é aquela paleta Red Diamond da Eudora. Ela tem que ser aplicada de uma forma que eu não tô acostumada a aplicar, aí sim a sombra funciona. E eu acho que é o que acontece com essa daqui também, quando você sabe dos detalhes, quando você sabe que não é uma sombra pra ficar aplicando 1000 cores e fazendo transições e sobreposições e não sei o que, aí também tem mais chances de gostar da paleta. Eu não consigo dizer agora assim que é um reprovado, porque, como eu falei, eu sou apaixonada pela proposta, pela história de cores e tal, então eu quero usar mais vezes antes de me decidir por completo, né? Se eu vou reprovar ou não. Reprovar, entre aspas, assim. Falar que não gosto. Vocês entenderam. E é isso então, né? Vou continuar usando esses dois produtos, iluminador e paleta, e o delineador vai ficar perdido, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!